Põe no 16. Porque quem conhece, olha só a chave. Quem conhece o que, igreja? A mente de quem? Quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de quem? Quem tem a mente de Cristo aqui? O que é ter a mente do Cristo? O que é ter a mente de Cristo? O que é ter a mente de Cristo, Joyce? O que é ter a mente de Cristo, Tiffany? O que é ter a mente de Cristo? Hã? Andar como ele andou? Não. O que é ter a mente de Cristo? Pastora? Quem fala aí para mim? Me ajuda a pregar. Hã? Andar segundo a palavra, amar o próximo. Ó, pastor, assim como ele assim como ele age, entender como ele entende, tá certo, pastor. Tudo que vocês falaram tá certo. Vocês só não chegaram no objetivo. Hã? Andar no Espírito. Eu só posso andar como Jesus andou, entender como ele entende, pensar como ele pensa, amar o próximo. Eu só posso fazer tudo aquilo se eu andar no Espírito. Porque o amor dele é o ágape. É além do meu e do teu amor. Eu e você não conseguimos amar o próximo se o amor de Deus não tiver derramado no meio do teu coração. E o que é o amor de Deus? No meio do teu coração, o que é? O Espírito. Porque ele pegou o Espírito de santidade dele e enviou para mim e para você. Você não entendeu ainda? Você não entendeu ainda que Deus pegou o Espírito de santidade dele, quando o Filho dele pediu, enviou para mim e para você? Eis que subirei, mas voltarei, mas rogarei, clamarei ao Pai, para que vos envie outro Consolador, porque naquele momento, ele estava consolando todos, sim ou não? Mas ele estava indo embora, então ele falou assim, clamarei, rogarei ao Pai, para que ele vos envie outro Consolador, e ele ficará convosco até a consumação do quê? Quem que é ele? O Espírito Santo. Deixa eu te falar algo, o Espírito Santo não vê a hora do céu se abrir para nós poder subir para a glória. E quem é que vai nos convencer do pecado, do juízo, da justiça? Quem é que está lapidando, mudando os nossos caminhos? O Espírito? Então diga assim em voz alta, eu estou na terra. Não, diga em voz alta, senão não te entrega a revelação. Estou na terra de passagem. Diga, eu não sou daqui. Diga, eu sou do céu. Você não entendeu ainda que tudo que Deus te der, o dinheiro, tudo que Deus te der, a casa, o carro, tudo que Deus te der é para você desfrutar aqui. É para você desfrutar, não é para você servir coisas, é para as coisas te servir. Eu e você devemos servir somente a um, é a Deus. Quem está entendendo? As coisas têm que vos servir, e eu e você temos que servir ao Senhor. E para servir ao Senhor em espírito e em verdade, temos que buscar a presença do Espírito Santo. Espera aí, aquele que anda segundo o Espírito Santo não vai faltar coisa alguma. Deixa eu te falar algo. Quando o inimigo da nossa trama contra a nossa vida, por que ele não executa? Que a Bíblia vai dizer que somos lançados à morte quando? Todos os dias, como ovelha lançada ao matador. Todos os dias ele trama contra mim, contra a tua vida. Mas por que ele não alcança? Por que ele não executa? Aí tem um louvor que diz assim: eu tenho a marca da promessa. Não tem esse louvor? Como que é? Fala uma palhinha aí, pastor. Vai. Ó, vocês louvam, às vezes louvor, vocês nem sabem. A marca da promessa que ele me fez, ninguém vai, como que é? Ninguém vai me impedir.
Continua. Pode ir, como que é? Oh meu Deus. Eu sei. Ó. Diante. Quantos crê? Quantos crê? Que é a marca da promessa? É aquele que recebe de Deus o Espírito Santo. João Batista falou assim: eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Quem está entendendo? E aquele que vos batiza com o Espírito Santo com fogo, o nome dele é Jesus de Nazaré. Quem está entendendo? Então João Batista falou: estou fazendo o físico, estou em obediência. Por isso que ele gritava: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus desceu aqui, é chegado. João Batista anunciava para todos, dentro do rio. Dentro do rio ele anunciava. E aqueles que ouvia e entendia, começava a correr: o que eu faço? O que eu faço? Vem. E ele começou a batizar. Ele falou assim: eu vos batizo com água, mas virá um após mim. Quando ele falava isso, Jesus já estava entrando no mesmo rio. Jesus já estava entrando. João Batista aqui de costa: eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com fogo e com espírito. Com fogo e com espírito. Quem está entendendo? Você não entendeu ainda? Você que tem um dom de línguas, você que é batizado com o Espírito Santo, quem te batizou foi Jesus. Foi Jesus que te entregou o Espírito Santo. Foi Ele que te escolheu e falou assim: ó, recebe o Espírito de santidade de meu Pai. Foi Ele que te entregou. Com qual consciência você tem servido a Deus? Achando que você é um coitado, que você é qualquer um? Você não é um qualquer um. Você não é um coitadinho, não. Você é um filho, uma filha amada de um Deus vivo e poderoso. Você não entendeu ainda quem você é? Tudo que você pronunciar, que você profetizar na direção do Espírito, vai acontecer. Por que na direção do Espírito? Porque tudo aquilo que você orar e profetizar na direção do Espírito Santo vai acontecer, porque o nome do Senhor será glorificado através desta causa, será glorificado na sua vida. Ganhe essa consciência, que tudo aquilo que você ora, que você pede, quando acontece, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Como assim, apóstolo? A alegria é minha, a alegria é nossa, mas a glória e a honra é dele. Quem está entendendo? Olha o que eu amo em Jesus. Jesus entrando lá, João Batista olhou para ele e falou: Senhor, eu não sou digno nem de atar suas sandálias aos pés. Jesus olhou para João Batista e falou assim: fazei comigo também, para que fique para eles de exemplo. Quem está entendendo? Ou seja, Jesus falou: pode me batizar também. Por que também? Porque Jesus não tinha pecado algum. Mas Jesus falou: pode me batizar também. Então veja bem, Jesus não se fez de fé de ninguém. Você não entendeu ainda? Você não entendeu que o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida? É no tempo dele, ele vai te exaltar. Não é no meu e no teu tempo, é no tempo dele. Quais são os sinais que Deus vai me exaltar? Se eu estou em obediência com a palavra. Se eu não estou com o meu coração em coisas, mas sim na Se o propósito de tudo aquilo que vier na minha vida, nas minhas mãos, para me servir, em primeiro lugar, seja para a glória e honra do Senhor. Com qual intenção de coração você tem buscado ao Senhor? Com qual intenção de coração você entrou por essas portas hoje? Porque Deus vai entregar para mim e para você segundo as intenções do meu e do seu coração. Eu falo, Senhor.
Volta lá, Romanos 8:8. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a quem? Porque os que estão na carne não estão manifestando a fé. Sem fé é impossível agradar a quem? Então os que estão na carne não estão usando a... Por quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não está, mas se enche. Então eu vou profetizar. Pela fé, eu vejo a oração de cada um de vocês sendo respondida aqui hoje. Vou profetizar. Se você receber, pela fé eu profetizo. A oração que vocês têm feito, que vocês têm pedido, petições de cada um de vós aqui será respondido pela fé. E outra coisa, pela fé e pela palavra eu ligo agora na terra. A Bíblia diz: o que dois ligar na terra é ligado no céu. Eu ligo agora do altar. Eu ligo agora do altar com a sua fé e com a sua oração. Aquilo que você tem pedido você vai viver, e o nome do Senhor será glorificado. Suando no meu espírito dizendo assim, ó: diga que vai viver o sobrenatural. Diga para eles que eles vão viver o sobrenatural. Tem uma voz falando no meu espírito: diga para eles que eles vão viver o sobrenatural, que eles vão viver o sobrenatural, e o meu nome será glorificado. Quem é que vai nos potenciar? Quem é que está nos ajudando? O próprio Espírito de Deus, igreja. Entenda de novo: o Espírito de Deus é um Espírito, mas é real. É um Espírito de santidade de Deus. É Ele que traz à existência o que não nada existe. Diga assim em voz alta, diga assim: o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. Diga assim: por causa do Espírito Santo de Deus. Agora só pode falar quem verdadeiramente é. Assim: por causa do Espírito Santo de Deus, está na minha vida, está na minha vida, as bênçãos correrão atrás de mim, atrás de nós, e nos alcançará. Quem toma posse? Aí tem outro louvor, ele me dá o louvor. É por causa dele, por causa dele, por causa dele. Aí muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, você é abençoado. É por causa dele. Nossa, mas está vivendo isso, aquilo, outro na sua vida. É por causa dele. Porque se ele não estivesse em mim e eu nele, nada do que está acontecendo aconteceria. Quem quer viver o sobrenatural? Ande de mão dada com ele. Tenha comunhão com ele. Busque a presença dele. Eu estou falando para vocês aqui, me controlando, para que vocês possam entender. Mas a vontade que me dá é de chorar, de gritar, de falar assim para vocês: obedece, obedece, porque por causa dele tem coisas grandes na sua vida. A vontade que dá é de falar assim para cada um: obedece em nome de Jesus. Pega esses pensamentos negativos, lança fora. Por causa dele você vai viver o que você nunca imaginou viver. É o que eu sinto no meu espírito. Para de inventar desculpa para servir a ele. Para de inventar desculpa, não põe nada na frente dele. Você vai viver o sobrenatural por causa dele na sua vida. As coisas de Deus, as coisas do Espírito é loucura para o mundo. Aí eu vou te dar um exemplo. O Espírito Santo mandou fazer hoje, é o último dia, 12 segunda-feira, colocar as portas e as pessoas passar pela porta. O natural, quando ele vem para um culto, ele vai falar: passar por essas portas? Fazer o quê? Só passar por as portas? E aí? O natural. Mas o espiritual, ele fala: se Deus mandou, algo vai acontecer. O espiritual fala assim: o que eu não contemplar com os olhos físicos já está acontecendo no reino do Espírito. Primeiro ele vai abrir a porta nos regiões celestiais.
Pessoas que não têm acesso ainda, porque não têm a maturidade espiritual. Aí alguns veem a porta aqui, ou vê os outros atos de fé, que Deus já me deu mais 2 campanhas. Aí não entende, fala, mas por que a campanha? Eu não sei, eu só obedeço. E quando Ele manda eu fazer, Ele vai testificar naqueles que estão no mesmo Espírito. Tem o ato da porta, mas falta a palavra? Sim ou não? Sim ou não? Tem a palavra, mas tem o ato da porta, sim ou não? Muitas das vezes, quando Deus manda, a gente faz o ato da rosa, mas falta a palavra. Então o principal não pode faltar, que é a palavra. O ato profético é para despertar a nossa. Aí muitos criticam, mas não lê Bíblia. Então para que Deus mandou Moisés tocar cavada, sendo que só uma palavra ele abriu o mar? Por que Elias carregava a capa e falou para Eliseu: você quer a unção que está sobre mim? Então eu vou subir e eu vou soltar a capa. Se você conseguir ver onde a capa cair, quando você pegar ela, você vai receber porção do. Na Bíblia tem inúmeros atos de fé. Aí a gente faz o ato de fé na direção do ex. O demônio já tentou me paralisar. Para que o ato de fé? Aí o Espírito Santo falou assim: repreenda e faça o que eu estou te mandando. Aí ele dá o sinal. Começa a vir gente que nunca veio, começa a vir gente que faz tempo que não vinha. E o Senhor falou assim: tudo que eu mando fazer, eu testifico e assino. Quem está entendendo? Porque você não é um povo da igreja nenhuma. Você é ovelha de Jesus. Quem está entendendo? Olha o 9. Põe no 9. Já estou encerrando. Vós, porém, não estáis na carne, eu profetizo, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Você viu que nem todos têm o Espírito Santo? Olha lá. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal. Viu o perigo? Viu o perigo de não ter o Espírito? Porque aí a pessoa ela fala assim erroneamente: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Olha o que está escrito na Bíblia. Mas se alguém não tem o Espírito, com E maiúsculo, de Cristo, que é o Espírito, esse tal não é dele. Por quê? Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele vai andar segundo a direção do Espírito. Os frutos dele será na direção do ex. E será inevitável. É notório aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Quando você é carregado, eu não digo carrega o Espírito Santo, é Ele que me carrega. Quando você é carregado pelo Espírito Santo de Deus, você não precisa fazer força. Você não precisa ficar rodando, chamando a atenção de ninguém, de um pé só. Você não precisa forçar ninguém, porque é Ele que atrai. Quem está entendendo? Por que vocês estão aqui? Levanta a mão diretamente quem eu te convidei para estar aqui. Eu te liguei e te convidei para estar aqui. Levanta a mão. Ninguém. Mas e por que vem? Por causa dele. Porque ele só pode levar as ovelhas dele onde tem onde tem alimento. E outra coisa, ai de mim se eu ficar enfeitando. E já serve para os pastores. Se ficar enfeitando, não precisa enfeitar. A palavra de Deus por si só ela é poderosa. Quem está entendendo? Eu e você só precisamos de ser cheio do Espírito, e o resto é com Ele. Quem está entendendo? Entenda uma coisa. O que você tem que buscar? Ah, mas eu estou buscando as bênçãos, a mudança. Sem o Espírito Santo não vai acontecer? Antes de buscar as demais coisas, busque primeiro o reino. E as demais coisas vai vir até você. Quem está entendendo? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que habita. Se habitar, vai ter a de fé. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é dele. Só quem tem o Espírito de Cristo é dele.
E quem é dele pensa como ele, age como ele. Rapidamente, põe no 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do quê? Então eu já não uso mais o meu corpo para pecar. Olha lá. Mas o Espírito vive por causa da justiça, ou seja, por causa da palavra. Eu ando em justiça, segundo a vontade de... Põe no próximo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, olha só, que é o Espírito Santo, olha lá. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo o quê? Pelo seu Espírito, que em vós o quê? Eu profetizo que ele habita em você. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ainda que estiver morto, por causa do Espírito. Posso, mas tudo bem, eu falei da morte física. Então vamos trazer agora para a realidade deles. Ainda que os seus sonhos estejam mortos hoje, por causa do Espírito Santo, vai ter vida. Ainda que você não sonhe mais, não deseje mais, mas hoje, por causa do Espírito Santo, Ele vai te dar novos sonhos e novas realizações, eu profetizo. Quem está entendendo? Ele vai colocar desejos no seu coração e Ele mesmo vai realizar. Quem está entendendo? Ah, eu já não pensava mais nisso, mas se for a vontade de Deus, vai acontecer. Porque Ele vivifica, Ele traz vida para aquele que estava morto. Rapidamente, 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne, para viver segundo a carne. Próximo. Porque se viver de segundo a carne, acontece o quê? Por isso que tem muito entre vós, a Bíblia vai dizer, com a aparência de quem está vivo, mas está morto. Fala como vivo, anda como vivo, prega como vivo, mas está morto, espiritual. Porque se viveres segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, acontece o quê? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus, eu mato toda a vontade de pecar. E eu recebo vida. Próximo. Porque todos os que são guiados, olha o segredo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Deixa eu te falar algo. Tem um monte que não é guiado pelo Espírito de Deus e diz que é filho de Deus. A Bíblia diz isso? Não. A Bíblia diz, filho de Deus é aqueles que é guiado pelo Espírito de... Então olha lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então não adianta. Tem pessoas que mais dói. Ela pode até estar na igreja, mas enquanto ela não se tornar filho, ou seja, enquanto ela não andar pelo ela não vai ser filho. Aí vai estar na igreja como serve. Vai estar servindo. Não, mas eu sou dizimista, ofertante, eu participo da campanha, eu prego, eu louvo. Mas é servo. Porque o filho não faz nada por interesse. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o filho não faz nada por interesse? Quem pode me ajudar? Responde aí. Por que o filho não faz nada por interesse? Por quê? Não entendi. Tudo que é do pai é do filho. Tudo que é do filho é do pai. Para que eu vou fazer algo por interesse se eu sei que tudo que é do meu pai é meu? Basta eu Lembra do filho pródigo? Vou parar por aqui, que senão eu já te levo no filho pródigo. O que ficou se revoltou. Quando o outro que estava morto voltou. Meu irmão voltou, o senhor foi lá, matou novilho gordo. Falou, filho, e eu que estou aqui trabalhando o tempo todo, o senhor nunca me deu nada. Você nunca pediu. E outra coisa, você não precisa pedir, é só você pegar e fazer. Porque o que está aqui, tudo que é meu é seu. Tenha misericórdia do teu irmão, porque ele estava morto e ressuscitou. Entende? Porque tem muitos querendo prostituir a igreja de Cristo, a noiva de Cristo? Porque não é filho, é servo. Então eu vou arrancar o que eu posso enquanto eu posso. Servo. Quer se beneficiar de algo terreno, físico, material e
Não é filho. O filho, ele não se importa com nada. Porque o filho, quando intenciona o coração, o pai supre a necessidade. Você não entendeu ainda? O filho, ele não fica chorando miséria. O filho, ele obedece e se posiciona e comunica o pai. Pai, se for do teu agrado, eu tenho essa necessidade. Se o senhor porventura achar que eu mereço, que eu estou preparado, me ajuda aí, pai. E a providência chega. Esse é o filho. Deixa eu te falar mais fundo. Mas se o senhor também achar que eu não estou preparado, eu vou continuar te servindo, te amando. Eu não vou sair daqui. Essa é a visão do filho. Se o senhor me der, o senhor é meu pai. Se o senhor não me der, o senhor continua sendo meu pai. E o meu amor não vai mudar em nada. Mas se o senhor me der, eu vou me alegrar. Mas ele só pode nos alegrar se nós estivermos alegrando. Mas tem pessoas que só querem se alegrar. Só quer se alegrar. É servo. Vou falar ministerialmente. Obreiro, pastores. Vou falar agora do corpo agora. Quando é levantado no ministério, filhos, você não tem problema. Filho não dá dor de cabeça. Porque o filho é corrigido pelo próprio. Ele sabe onde ele erra, ele mesmo vai lá, se conserta. Agora os servos, esse dá trabalho. Servo é picuinha, fofoca, espírito da mentira. E pensa que Deus não mostra. Queira ser filho. Filho é diferente. Ele não precisa varrer a igreja, ele não precisa limpar a igreja para todo mundo ver. Ele não está preocupado no que ele oferta, no que ele faz. Ele não precisa anunciar para ninguém. Filho. Filho é diferente. O filho, ele vem, ele semeia, ele faz ali e fica calado, ele não quer ser exposto. Agora o servo quer ser honrado. O servo quer ser visto, quer ser notado. Reino de Deus é de fé. Tenha, em nome de Jesus, tenha mentalidade de filho. Tenha mentalidade de filho. Por quê? Porque o filho, ele é conduzido pelo Espírito. Pelo Espírito. O filho sabe que ele de si mesmo não tem capacidade de coisa alguma. Quer ver dar trabalho? Serve dá trabalho. Por que você não vê muitos pastores de outros ministérios sentando aqui? Primeiro tem que ser, chega como servo. Se virar filho, aí senta. Do contrário, filho você não tem que implorar nada. O filho já sabe o que deve fazer para honrar o pai. Vou encerrar, mas vai lá em Tiago 4:4. Olha só, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra quem? Essa parte aqui de adúlteros e adúlteras está falando daqueles que adulteram a palavra. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? Qualquer um que adultera a palavra ao seu ele já se tornou inimigo de quem? Põe no próximo, filha, no 5. No 5, 4, 5. Ou cuidais vós que em vão diz o quê? Ou seja, vigie para que não ouça, para que não leia a palavra de Deus e seja em vão. Ou seja, só ouve e só lê, mas não para. Ou cuidais vos que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem o quê? Então diga assim, o Espírito Santo
tem ciúmes de mim. Cuidai-vos, zele pela palavra. Zele pela palavra, porque quem vai ensinar, quem vai nos ajudar a praticar a palavra é o Espírito. E quando eu e você não obedecemos a palavra, o Espírito Santo tem ciúmes. Por que tem ciúmes? Porque se nós não estamos praticando a palavra, estamos pendendo para o outro lado. E o outro lado não vem da parte de... E ele não vai perder eu e você para ninguém. Quem está entendendo? Ele tem ciúmes. Põe no próximo, no 6, filha. Antes da maior graça. O que é graça? Olha só o que você está lendo. Antes da maior graça. Portanto diz, Deus existe a quem? A quem? Mas dá, porém, graça a quem? O que é graça? E Deus faz o que com o soberbo? Ó. Soberbo, Deus faz isso aqui, ó. Ele pode gritar, falar, Senhor, Senhor, Senhor. E Deus está fazendo assim com o soberbo, ó. Soberbo, ele resiste. Mas o humilde, ele derrama mais do favor dele. Quem está entendendo? Lembra que nós lemos 1 Pedro? Humilhai-vos debaixo da potente mão do céu, e no tempo dele ele vos exaltar. Antes da maior graça. Portanto diz, Deus existe ao soberbo, dá graça a quem? Os humildes. Humilde de quê? É aquele que ouve a palavra e fala assim, Senhor, o Senhor está falando comigo porque eu estou fora da direita, mas com a ajuda do Espírito Santo eu vou fazer a tua vontade. Humilde é aquele que fala assim, ó, eu cometi muitas coisas erradas até entrar aqui hoje, mas a partir de hoje eu vou andar pelo teu Espírito, com a ajuda do teu Espírito eu vou obedecer a lei e a palavra. Quem está entendendo? Não de você mesmo, porque eu e você de nós mesmos não chegamos a lugar nenhum. Humilde é aquele que clama a misericórdia, clama a presença, a direção do Espírito. Esse prospera. Agora o servo é disputa. O servo, ele quer disputar. Ele quer mostrar que ele sabe, que ele também é ungido, que ele também tem, que ele também tem de Deus. Isso aí é servo. O filho não. O filho, diga assim, o filho. Quem vos apresenta é o próprio Pai. É o próprio Pai que fala, ó, esse é meu. Prova disso na Bíblia, que eu encerro. Jesus olhou, João Batista. Aí Deus bradou do céu, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Quem está entendendo? O filho foi lá, ciúme, sem ter pecado algum, e se fez pecador com os meus filhos, se fez pecador com a minha criação. Esse é meu filho que traz alegria. O seu alvo de fé tem que ser Jesus. Tira a sua fé, a tua confiança dos homens, põe em Cristo, que você não vai errar. Se você põe em Cristo na palavra, ninguém vai brincar com a sua fé. Coloca a sua confiança, a sua fé na palavra e em Jesus. Tira os olhos do homem. Só olha para o homem enquanto ele estiver na direção de Deus. Se estiver falando o que está escrito na Bíblia, valorize. Se estiver fora da Bíblia, esquece. Eu falo, Senhor. Pare de dar ouvido para quem não ouve a Deus, igreja. Vou falar de novo. Pare de dar ouvido para quem não ouve a Deus. Enquanto ficar dando ouvido para pessoas que não ouvem a Deus, você está pior do que ela. Porque você ouve as vozes de Deus, não obedece, mas acaba obedecendo pessoas que não ouvem e não obedecem a Deus. Tem pessoas, deixa eu te contar algo, deixa eu te dar um conselho. Aí o conselho do fofoqueiro, da fofoqueira, muitos dão ouvido. E o que Deus está falando na palavra para a igreja, não dá ouvido. Estou falando pelo Espírito. Porque tem muitos sendo roubado. Porque ouve algo de Deus e depois sai fazendo tudo ao com. E se você não vigiar, ainda vai querer te ensinar ainda. Se você não vigiar, é soberbo diante de Deus, não é diante dos homens.
E se você não vigiar, ainda vai querer te ensinar. Enquanto você andar segundo a opinião dos outros, você não vai conseguir andar segundo a opinião de Deus, a vontade de Deus. E o que vai cumprir na tua vida, o que vai trazer resultado, é o que Deus fala, não o que os outros falam. Que as suas orações sejam assim: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim no dia de hoje? Quem está entendendo? E tem mais: quando você verdadeiramente estiver andando pelo Espírito, Ele sempre vai trazer alguém e vai confirmar. A Bíblia diz que os passos do homem de Deus é confirmado, né? Do homem bom é confirmado por quem? Pelo próprio Deus. Os passos do homem de Deus, da mulher de Deus, quando eu digo homem e mulher, o próprio Deus te confirma. Ainda que 10, 5, 20 taca pedra em você, mas se você estiver andando segundo a vontade de Deus, 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões vão ver Deus na sua vida. Antes de querer sair agradando A e B ou C, agrade a Deus, agrade o Senhor. Amém? Nós iremos passar a porta. Quem crê que Deus colocou uma porta aberta na tua vida hoje? Nós vamos fazer um ato de... Então tem que ter base bíblica. Coloca para mim Apocalipse 3:20. 3:20, coloca Apocalipse 3:20. Presta bem atenção. A porta aqui será um ato de... Eu creio que será uma porta primeiramente espiritual na tua vida. Eis que estou à porta e bato. Que porta que é essa que ele está batendo agora? No meu e no seu? Ele está dizendo, deixa eu entrar. Ele está dizendo, deixa eu entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, viu? Precisamos ouvir a voz do Espírito? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do quê? Do coração. Entrarei em sua casa. Somos templo e morada do Espírito. Entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele com quem? Entendeu aí a direção? Primeiro Jesus ceia conosco e nós ceamos com ele. Olha a direção que está ali. Ele vai entrar em nossa casa e primeiro ele vai ofertar a ceia. E eu e você vamos ceiar com ele. Mas pega essa chave. Eis que estou à porta. Ele está batendo através da palavra do Espírito Santo agora no meu e no teu coração. Se alguém ouvir, peraí, para mim abrir o coração eu tenho que ouvir a pá. Se alguém ouvir e abrir, entrarei, ou seja, abrir a porta. O que Jesus quer hoje aqui, de mim, de você, do Espírito Santo, o que Jesus e o Espírito Santo quer, é só que eu e você dê ouvido para a palavra. Se eu e você abrir o coração e passar pelas portas usando a nossa, você vai viver o que você nunca imaginou viver. Pena que nem tudo que ele me mostra eu posso falar, não dá para falar. Eu olho para vocês assim, eu vejo muitas coisas do mundo espiritual. Mas eu vou pedir algo para ele aqui agora. Que todas essas visões que ele tem me dando agora, que vocês possam viver elas. Porque a visão que ele está me dando na vida de muitos de vocês é coisas boas. Quem está entendendo? Que já está preparado para a tua vida. Mas tudo depende de mim e de você abrir a porta do Corá. Se ponha de pé por gentileza, você que pode.